students! Olá, alunos, tudo bem? Hoje a nossa aula vai falar um pouco sobre uma área específica na língua inglesa que se chama ESP. E a nossa aula vai ser sobre Reading Lesson, uma aula de leitura. Bom, o que é ESP, teacher? ESP significa English for Specific Purpose, ou seja, é uma área de conhecimento e de estudo dentro do inglês em que a gente trabalha objetivos específicos para eu chegar em determinada habilidade. Ok? Bom, eu não tenho essa palavra traduzida, expliquei para vocês o que ela significa, mas no português a gente chama de inglês instrumental, porque nós temos instrumentos para alcançar determinado objetivo. Bom, então, como vocês podem ver, né, a primeira pergunta que eu ouço quando um aluno pega um texto em inglês: o que, professora? Tá tudo em inglês. Eu não sei inglês, não. Eu não consigo ler isso, não. Nossa, milhões de vezes. Já ouvi isso mais de 300 vezes. Então, a primeira pergunta é a pergunta top da maioria dos alunos. Então, primeira dica: não entre em pânico. Segunda dica: ninguém sabe tudo, nem o próprio nativo da língua inglesa, a pessoa que nasceu num país que fala desde pequeno a língua inglesa, ele sabe todas as palavras. Chega uma hora que ele precisa usar um dicionário ou buscar aquela palavra. Pensa bem, você sabe tudo em português? Todas as palavras sem precisar procurar no dicionário? Não, né? Nem eu, nem ninguém. Então, o que eu quero que vocês comecem a prestar atenção aqui é que eu vou ensinar uma coisa que vai ser muito importante para o resto da vida de vocês nessa matéria, ok? Bom, então desde o 5º ano do ensino fundamental, a gente começa a trabalhar as habilidades de leitura. Você já tem textos para responder as perguntas baseadas nesse texto. E aí, a primeira coisa que a pessoa chega e pega um texto escrito numa língua estrangeira que ela não domina, ela fica mais confusa do que se tivesse tentado. Então, vamos tentar? O que eu posso dizer para vocês, né? Então, o currículo escolar ele está desenhado com essa habilidade de leitura desde o 5º, 6º ano de uma forma um pouco mais puxada. No ensino médio, vocês só vão ter a habilidade de leitura, que no inglês eu chamo de reading. Então, quando vocês verem essa palavra, reading significa leitura, ok? No inglês temos 4 habilidades: reading, leitura; speaking, falar, a fala; listening, significa ouvir, onde eu vou treinar a minha audição na língua estrangeira. Então, eu vou ouvir determinado áudio ou assistir um pedaço de algo que esteja na língua estrangeira e eu vou responder determinadas questões sobre aquele tópico. E o writing, que é a escrita, onde eu treino as minhas estratégias de escrever na língua estrangeira. Então, a partir do ensino médio, a gente só trabalha o ESP, ou seja, inglês instrumental, o tempo inteiro. Por quê? Quando vocês chegarem no Enem para fazer o vestibular, o que vai ser cobrado para vocês será a leitura de um texto numa língua estrangeira com respostas e perguntas em português. Então, eu preciso saber responder aquelas perguntas de acordo com as estratégias que eu vou falar aqui. Então, vamos começar? Abilities and other facilitators. Por mais difícil que seja o texto, não importa a língua que esteja, eu tenho habilidades e outros facilitadores. Então, prestem bastante atenção e comecem a treinar nessa habilidade, ok? Prediction. Prediction significa eu prever algo. Por exemplo, se eu estou andando na rua e eu vejo um sinal de fumaça, o que vem na minha mente? Algo está queimando, algo está pegando fogo. Então, quando eu chegar e eu receber essa notícia ou eu for ao local que está acontecendo aquele fato,
e descobrir o que que é, eu já tenho uma pré-imagem desenvolvida no meu cérebro, ok? Então a gente chama isso de prediction. Então, na língua inglesa, o que que a gente vai chamar dentro da estratégia de reading sobre prediction? Eu vou inferir o conteúdo de um texto através de algo que eu já conheço, que a gente chama de background. É toda a bagagem que eu carrego comigo, não só da escola, mas em relação ao que eu leio, em relação ao que eu vejo, em relação ao meu meio social, tudo o que eu carrego de conhecimento comigo, eu vou chamar de background, tá? Então, como que eu posso utilizar essa prediction? Primeira, contexto semântico. O que é isso? São palavras de um mesmo grupo. Por exemplo, hospital, nurse, doctor, ambulance. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4. 4 nouns. Eu tenho 4 substantivos aqui. Todos eles estão associados a que tipo de tema? Um contexto hospitalar, onde eu tenho hospital, enfermeira, médico, uma ambulância. Então, se eu souber pelo menos alguma dessas palavras aí, uma ou duas, eu já vou colocar na minha cabeça mais ou menos sobre o que aquele texto vai se direcionar. Outro, contexto linguístico, pistas gramaticais. Contexto não linguístico. O que é o contexto não linguístico? É aquilo que eu não expresso por palavras, mas eu expresso pelo que eu vejo. Ou seja, eu expresso através de um gráfico, de uma gravura, de uma tabela, de um número e por aí vai. Se tiver uma pergunta ali no texto, querendo saber o horário que o restaurante tal abre. What time does the restaurant open? Que horas o restaurante abre? Eu vou procurar o que no texto? Eu vou procurar um numeral, tá? Então, eu não preciso dominar a língua estrangeira para responder essa pergunta, tá? Então, é isso que eu quero que vocês comecem a pensar. Gráficos. Se eu estou vendo um texto que utiliza muitos gráficos, provavelmente ele vai ser voltado para alguma coisa de pesquisa ou algum tema que esteja contextualizando esse tipo de assunto, tá? Outra coisa, eu vou pegar um jornal. A primeira coisa que eu recomendo vocês é a ler o título e ver a imagem. A pessoa que escreve, ela não quer que vocês fiquem com essa dúvida toda. Ela quer que vocês entendam a mensagem. Então, existem essas pistas aí e esses facilitadores, que é por onde eu vou para tentar decifrar o que o texto está falando. Não me importa se eu conheço todas as palavras ou não, ok? Então, eu tenho que conhecer também, a outra parte, é a estrutura do texto, que a gente chama de layout. Layout é a formatação daquele texto. Exemplo, quando eu falo de uma receita de bolo, como é que eu vou saber a diferença se eu pego um texto, seja em português ou em inglês, não importa em que língua esteja, falando sobre uma receita de um bolo de banana e falando sobre como eu devo tomar determinado remédio. O layout delas está diferente. Toda receita que eu conheça, por mim, ela já inicia com uma listagem dos ingredientes primeiro e depois o modo de preparo. Então, é isso que eu vou chamar de layout, ok? Cada tipo de texto vai ter uma caracterização diferente. E é aí que eu vou começar a observar. E é por isso que é importante eu estudar na língua portuguesa, com a professora de vocês de língua portuguesa, essa parte de layout e de gênero textual, os tipos de texto que existem e os gêneros textuais dentro de cada tipo de texto. Se o texto é narrativo, ele pode ser o quê? Pode ser um livro, pode ser uma notícia, certo? Então, meu tipo textual está aí na narrativa e o gênero textual são as subdivisões desse tipo de texto. Então, é importante que eu lembre isso da minha língua, das minhas aulas de português também, certo? Vamos lá. Outro, cognates.
Então, pessoal, cognates. Cognates são os cognatos. São as palavras que vêm da origem grega ou latina e elas são muito parecidas com o português. Eu botei alguns exemplos ali. Different, diferente. Infection, infecção. Student, estudante. Mas eu preciso prestar atenção nos falsos cognatos. Essa é a pegadinha no inglês. Primeiro, nesse momento, trabalhem os cognatos. A gente vai fazer muito exercício baseado nos cognatos. Porém, o inglês tem essa pegadinha. Existem palavras que elas não significam a mesma coisa que o português. Dei um exemplo ali. Pretend. Não tem o significado de pretender, mas tem o significado de fingir. E aí eu botei uma menininha ali embaixo. Na primeira imagem ela tá com o olho fechado e na segunda ela tá com o olho aberto, dando aquela risada ali, né? De safada. Bom, o que eu botei ali como exemplo? The girl is pretending to sleep. Então ela está fingindo dormir. Ela não está pretendendo dormir. Ela está fingindo que ela está dormindo. Tanto que na outra imagem ela aparece ali com o olho bem aberto, tá? Então, por isso é importante que eu entenda a palavra dentro do contexto, tá? Se eu achar que o significado dela é alguma coisa e ela não estiver de acordo com o contexto daquele texto, daquela frase, eu preciso entender que ela não significa aquilo. Por isso é importante observar tudo que está em volta desse texto. Então, quando a professora fala, não traduz, tenta não traduzir, tenta pensar em inglês, tenta olhar as imagens, tenta olhar o contexto no geral. Por quê? Porque quando a gente traduz determinada coisa, eu quero traduzir palavra por palavra, primeiro que eu vou ficar condicionada a fazer aquilo o tempo inteiro. E às vezes eu não tenho tempo para isso tudo. Se eu estiver numa prova, eu preciso ter um tempo específico para terminar aquela prova. Imagina se eu vou traduzir cada palavra daquele texto. Então não se usa mais, nem se ensina mais inglês dessa forma, tá? Esquece a parte do traduzir. Então usem e abusem das referências que eu estou dando aqui. Typographical evidence. Então existem símbolos e características no texto que vão me ajudar a entender. Símbolos, letras maiúsculas, palavras em negrito, palavras em itálico, que dão dicas úteis sobre o texto. Então, aquela palavra que está em negrito, aquela palavra que está em itálico, ela está sendo destacada. Então, ela é importante, tá? Então, preciso entender que ela está tendo uma certa importância ali e isso é uma referência que o escritor me deu para eu entender o que ele está querendo dizer. Dictionary. O dicionário tem que ser o último recurso que eu for usar. Então, eu vou tentar entender o sentido da palavra. O que ela está querendo dizer ali no meio daquilo tudo. E não a tradução daquela palavra. Se realmente não tiver sentido nenhum aquilo para mim, eu usei todas essas estratégias que eu acabei de falar aqui. E no final, continuo sem entender. Porque eu não sei determinada palavra. Se realmente for muito importante, a última coisa que eu vou pegar é o dicionário. Ok? Bom, vamos ficar por aí. Vamos fazer um pouco de exercício sobre essas partes e só vou finalizar com repeated words. O que são repeated words? São palavras de repetição, que também são importantes, tá? Então, voltem os vídeos quantas vezes forem necessárias e vamos exercitar, ok? Bye, bye, guys. See you soon. Não esqueçam, se inscreva e curtam para receber as novidades. Bye, class!